Gênesis 3, 22, a palavra do Senhor vai falar conosco. E a palavra diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Obrigado, Pai, por essa porção da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, na realidade é a Tua boca falando conosco ainda hoje, porque Tua palavra é viva. E ela nunca se perde no tempo, ela não sai de moda, ela é mais atual, Senhor, do que o jornal que vai sair amanhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito do Deus vivo, Espírito Santo, Tu que inspirastes esta palavra, vem falar com cada um de nós nessa noite, porque temos fome do pão vivo que veio do céu. Fortalece o nosso espírito, encha a nossa mente e os nossos pensamentos também da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. Essa palavra, querido, que nós acabamos de ler, essa porção, fala do momento em que Adão e Eva pecaram e eles foram expulsos do jardim. Eles desobedeceram, comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, ao ser expulso, o Senhor colocou um anjo ali, um querubim, com a espada, para travar aquele caminho, para fechar aquele caminho, para que eles não voltassem mais para o Éden. E aí nós vemos que se o anjo foi colocado, porque eles poderiam voltar. E o que nós vemos? Eu quero falar sobre isso, querido. A gente valorizar às vezes o que a gente tem. E o que nós vemos nesse texto? Adão não deu valor para a vida até que ele conheceu a morte. Enquanto ele tinha vida, ele nem sabia o que era morte, mas Deus já tinha avisado a ele, porque Deus nunca deixa o seu servo sem ser avisado, né? Você pode ver a Bíblia toda, Deus está sempre direcionando o seu povo, dizendo: não vai por aí, vem para cá. Os profetas faziam isso o tempo todo. Se converte, volta ao Senhor, olha, não se dobre a esses deuses, não faça injustiça, olha os órfãos, olha as viúvas. Então, o Senhor está sempre avisando, e eles tinham sido avisados. Mas, querido, aí nós vamos ver que Adão vai dar valor à vida quando ele recebeu a morte. Porque ele estava lá, a árvore da vida também estava lá. Só que, para ele, a árvore da vida era como todas as outras árvores. Ele não deu valor à árvore da vida. Se ele comesse, ele teria vida eterna. Até o momento que ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e foi expulso. Aí caiu a ficha, ele disse: puxa, aquela árvore da vida agora me caía tão bem, porque eu estou morrendo. Mas aí já era tarde. Então nós temos que começar como cristãos a valorizar aquilo que nós temos. Diz para quem está do teu lado: o que você tem dentro de você é muito precioso. Amém? Quando ele conheceu o mal, que ele foi sentir a necessidade do bem. Você sabe que o mal não existe, né? É força de expressão. O que é o mal na realidade, se a gente for falar em miúdos? O mal é a ausência do bem. A gente só dá um nome para ele, mas mal é a ausência do bem. E morte, o que é? Ela também não existe. Morte é a ausência da vida. Então Adão, na realidade, ele tinha vida. Quando ele pecou, a vida saiu. Então aquilo que ficou, aquele buraco que ficou, aquela maldição que veio no lugar da vida, se chamou morte. E ele foi dar valor à vida depois que ele recebeu a morte. Fala a verdade, se não é assim hoje. As pessoas não dão valor só quando ela perde as coisas, não é? As pessoas, elas não valorizam aquilo que elas têm até que elas percam aquilo.
essa bicicleta, para que bicicleta, não sei o quê, eu tenho carro, bicicleta, não, e deixa a bicicleta. Aí um dia perde o emprego, as coisas apertam, fica de a pé, vende o carro, e aí ele tem que ir num lugar bem longe e falar, bicicleta, agora você me cai tão bem, bicicleta, né? E nós temos que começar a dar valor, não só às coisas grandes, porque coisas grandes com certeza nós vamos dar valor, mas também às pequenas, porque são às vezes coisas pequenas que nos levam para o inferno. Na Califórnia, caiu uma árvore de mais de 400 anos, uma árvore tão grande, uma árvore tão larga, tão forte, e ela suportou tantos ventos e tantas tempestades, e ela nunca caiu. Um dia, do nada, sem ventar, ela fez assim, e caiu. E aí os cientistas ficaram, os pesquisadores, os biólogos ficaram encafifados com aquilo, diz, o que aconteceu com essa árvore? E foram lá, querido. E aonde quebrou a árvore, ali entrou uns besourrinhos, ou besourinhos, não sei como que se diz, é besourinhos ou besourrinhos? Ninguém sabe também. Besourinhos, né, se for ver, né? Não importa, esse bichinho lá. Ele entrou, fez um furinho. Aquele furinho não é nada, o que é esse besourinho? Uma coisa tão pequena, uma árvore tão grande. E ele foi comendo ali as fibras, naquele lugar, até o dia que aquela árvore caiu. Então nós temos que nos preocupar com as pequenas coisas, tanto do lado do bem como do lado do mal. Nós temos que nos preocupar com elas. Pequenas coisas às vezes nos levam para um inferno eterno, querido. Isso não tem problema. Tem sim. Amém? Então o Adão, ele só valorizou, querido, o paraíso quando ele foi expulso dele. Só quando ele foi expulso dele. Muitas pessoas hoje comem de qualquer jeito, comem porcarias, e já sabe que isso lá na frente pode entupir uma veia e tal, mas ele nunca vai dar valor à vida dele até que um dia a veia dele entupa. Ontem nós estávamos no casamento e eu estava conversando lá com o saxofonista, o Sérgio, e ele falou assim, eu falei assim, você não vai querer um refrigerante? Ele falou, não bebo mais. Refrigerante eu não bebo mais. Porque um dia eu estava tocando e bebendo só coca, e aí aquele me atacou o rim de uma tal maneira. Ele diz, um dia aquilo foi começando, um dia eu fui para dar aula, aquilo entrou como uma faca, eu fui, o médico falou, para de tomar refrigerante. Então ele deu valor à sua saúde quando a sua saúde ficou debilitada. E nós temos a mania de fazer assim. A gente só espera a coisa ficar ruim para depois a gente dar valor àquilo que talvez não vai ter mais tempo de consertar. Muitas coisas dá tempo, muitas coisas não dá. Amém? Você entende isso? A pessoa vai dar valor à sua perna. Às vezes, muitas pessoas, quando um dia perder a sua perna, dizem, nossa, como minha perna fazia falta, e eu não dava conta disso. Nós temos que começar a valorizar, querido. Olha aqui o que acontece com Judas Iscariotes. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém responderam, que nos importa? Isso é contigo. Judas andou 3 anos com Jesus, mas não deu valor ao Messias que estava com ele. E depois de 3 anos ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi preso porque ele entregou onde Jesus estava, muito embora Jesus ia ser morto de uma maneira ou outra, porque ele precisava morrer por nós na cruz, amém? Mas não deveria ter sido por um dos seus. Mas ele diz assim, trair sangue inocente. Mas quando ele andou com Jesus, não caiu a ficha que o sangue daquele homem era inocente. Mas o dia que ele traiu, ele entendeu isso. E não foi tarde, ele poderia ter se arrependido e pedido perdão. Mas o fim dele foi suicídio. Ele ficou com um remorso tão grande que ele pendurou-se numa forca e morreu enforcado. Abre comigo, querido, Hebreus 6,4. Olha o que diz essa palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Estou pedindo para você abrir porque nós vamos ler um pouquinho mais. Hebreus 6,4 está mais lá para o final da tua Bíblia, mais perto de Apocalipse. Você vem voltando, você vai achar lá.
Olha o que o escritor diz aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Querido, olha que palavra dura, né? Está falando para quem? Para quem de verdade já foi iluminado, já provou do Espírito Santo de verdade, já provou da boa palavra de verdade, já provou dos poderes da manifestação poderosa de Deus, e aí um dia ele vira as costas para o Senhor e volta para o mundo. Diz que é difícil uma pessoa dessa voltar. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje nós estamos na casa de Deus, e que amanhã também nós estejamos, que o ano que vem nós estejamos, que daqui 5 anos continuamos a estar aqui, porque nós temos que tomar cuidado, querido. Nós temos que vigiar. Aquilo que Deus deu no nosso coração é precioso demais. Você não sabe o que é a vida eterna, você não sabe o preço que é ter uma vida eterna. A gente não consegue, a coisa é muito grande, e às vezes a gente, como Adão, não dá valor. Deus nos colocou de volta no paraíso e nós não estamos, às vezes, dando valor do que Deus tem nos dado. É porque, querido, enquanto o nosso coraçãozinho está batendo, nós estamos vivos, a gente fica desligado como Adão. Ele estava lá, estava tudo bem, comeu da árvore, não aconteceu nada, mas depois ele viu o que aconteceu. Nós não podemos perder aquilo que nós ganhamos de graça, e não é porque de graça que não tem valor. Foi de graça para nós, mas para ele foi de graça? Não. Ele teve que sofrer a maior vergonha, querido. Sabe qual foi a maior vergonha de Jesus? Além de levar todo o nosso pecado e toda a nossa maldição, todas as nossas mazelas, foi se separar do Pai por causa de nós. A eternidade toda ele estava com o Pai. Ele, nos seus evangelhos, vai falar: eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Pai senão aquele que desceu lá de cima. E fala: o Filho faz o que vê o Pai fazer, porque eu e ele somos um. E foi. Mas na cruz, ele teve um momento que o Pai virou as costas para ele, por causa de mim e de você. Então não foi tão barato assim. Nós conseguimos, interromper a comunhão de Jesus com o Pai por um tempo ali na cruz. Nós conseguimos fazer isso, porque Jesus diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Qual foi o desamparo do Pai? O Pai virou as costas, porque ele não queria ver o que o filho ia sofrer ali, querido. O Pai teve que distanciar, o pecado foi lançado. Deus não tem comunhão com o pecado, então Jesus ficou por um tempo. Então não foi tão de graça assim. É de graça para nós, porque é pela fé que você é salvo. E às vezes, por ser uma coisa tão simples, a gente não dá valor. Porque tem seitas que você tem que fazer um ritual e passar por um processo. A maçonaria é assim, né? Você tem que fazer juramento e fazer tanta coisa e fazer. E às vezes as pessoas valorizam aquilo porque tem: nossa, mas eu fiz aquilo outro. Você não precisa fazer nada, querido. Mas não é por causa disso que você não dá valor. Não vai dar valor por aquilo que já está em você. Então tome cuidado. Aqui está falando de pessoas que experimentaram. Ah, mas eu já tive tanta experiência. Aqui está falando de pessoas que teve experiência com o Espírito Santo, com poderes, e voltaram as costas. É como se ele tivesse depois querendo crucificar Jesus de novo ao querer voltar, porque já experimentou de tudo. Como que você vai largar de uma coisa que você já sabe que é boa? Não pode, querido. Amém? Nunca, o que depender de você, nunca entre na lista dos desviados, querido. É um momento ali meio perigoso, esse momento em que a gente dá uma afastada da igreja. E não é da igreja porque é a igreja, é porque é a comunidade, a gente está junto na presença. Na realidade é não se afastar do Senhor,
Porque quem não se afasta do Senhor também não se afasta do corpo, amém? A Bíblia diz, não deixai-vos de congregar, é o corpo, né? Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. A igreja não é o templo sou eu, particular, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora a igreja é o corpo, Jesus é o cabeça, se você estiver fora, você morre, é perigoso, não se afaste. Tendo bonança, tendo tempestade, está com saúde, está com momento de dificuldade, de enfermidade, não importa, não largo do meu Jesus, amém? Não largo do meu Jesus. Toda vez que você estiver sofrendo qualquer coisa que for, lembre do que Jesus sofreu, você vai dizer, o meu não é nada, o meu não é nada, amém? Você precisa dar valor. Então, querido, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia diz que eu posso entristecê-lo, eu posso até apagá-lo, extingui-lo da minha vida. Não faça isso, querido. É um Espírito que está trazendo vida dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está dentro de nós, nos selou. Você sabe o que é estar selado? Nos selou, até que Jesus venha, reservando-nos como propriedade exclusiva do Senhor. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo, vai ressuscitar a cada um de nós na volta de Cristo. Então nós não vamos pagar esse preço, sabe, de ofender o Espírito Santo com os nossos pecados, de ir apagando, jogando água nessa brasa quente que está dentro de nós, até que a gente apague ele por totalmente. O Espírito Santo não merece isso, querido. Amém? Deixa ele trabalhar na tua vida, dá liberdade para o Espírito Santo, valorize o que você tem. Lembra daquela música antiga, né? Da época do Almir, se não me falha a memória. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa o teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Você tem valor, querido. Nós precisamos valorizar o que tem dentro de nós. Oh, Deus maravilhoso. Você é depósito, querido, do Espírito vivente. Você é depósito do Espírito do Deus vivente. Amém? Não deixa vazar isso, não. Não deixa os pecados da vida ir furando. Daqui a pouco você está vazando tudo que tem dentro de você. Sabe? Mantenha-se santo, mantenha-se fiel. Valorize o que você tem, querido. Tem tantas pessoas hoje que perdeu essa presença, estão desesperados para ter ela de volta. E muitos não têm mais força para voltar. Viu? Valorize o que você tem. Amém? Diz para quem está do teu lado, valorize o que você tem. Jesus na realidade veio para consertar a burrada de Adão, né? Jesus na realidade é chamado na Bíblia de o último Adão. O último Adão, fala lá, que foi crucificado na cruz para matar o primeiro. E ele veio para consertar, querido, essa burrada. Ele veio para abrir de volta esse caminho que estava fechado para a árvore da vida. Então vamos dar valor à obra de Cristo, a obra da cruz. É a obra mais maravilhosa que existe. A história mais linda que existe é a obra da cruz. Não tem outra história de amor mais linda do que a obra da cruz. Amém? Valorize, querido Jesus. Valorize a obra da salvação. Que jeito que eu valorizo, pastor? Sendo um servo fiel ao Senhor até a morte.
sem infidelidade, querido, sempre fiel. Amém? Quantas pessoas hoje, querido, não estão indo para o inferno, e quantas já não estão no inferno, né? Que lá no inferno, agora, porque as pessoas estão conscientes, como nós estamos aqui, não pense que lá está viajando na maionese, parece um sonho, não está real, a coisa é real. E muitas pessoas que já receberam a luz, e hoje nas trevas lá estão dando valor à luz. Por que que eu não aceitei? Por que que eu não andei na luz? Para nós que ainda estamos no mundo dos viventes, para nós ainda há chance da gente consertar muitas coisas na nossa vida. Nós estamos em obras, nós não estamos perfeitos, viu? Nós estamos em obras. Então vamos deixar Deus consertar a nossa vida. Vamos valorizar a luz que nós temos agora. Você está entendendo? Amém? O Pai nos deu essa pedra preciosa que é Jesus, querido. A pedra mais preciosa, a joia mais preciosa, Ele nos deu. E aí toda vez que eu peco, eu estou desvalorizando a joia que está em mim. Toda vez que eu tenho tempo para estar com Ele, e eu não dou esse tempo para Ele, eu estou desvalorizando a joia que Deus deu para mim. Aí fica uma pobreza espiritual muito grande dentro de mim. Sabe? A gente vai ficando pobre, porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso tesouro, amém? Ele é o nosso tesouro. Enquanto o tesouro estiver aqui, eu sou rico, eu tenho valor. Mas a partir do momento que eu peco, e eu não temo mais, e eu não tenho, a minha consciência não pesa mais, querido, eu já estou numa pobreza espiritual. E muitos vai dar valor a essa joia quando estiver pobre espiritualmente, quando sentisse um bagaço, olhar para dentro e dizer que lixo que eu estou. E aí vai dar valor àquilo que tinha. Querido, fique firme. Fique firme. Não mude o teu coração, não mude o teu pensamento em relação do que você já está fazendo, com o propósito que você tem da tua vida. O maior propósito que você tem não é ser um engenheiro, ser um médico, ser um psicólogo, ser um músico, sei lá o quê. O maior propósito da tua vida não é abrir mais empresa e ficar um grande administrador. Tudo isso é bom, você tem que fazer, mas estou dizendo, isso não é prioridade na tua vida. O maior propósito da tua vida é completar a tua carreira, é completar a tua corrida. Você começou a correr, mas não adianta parar no meio do caminho. Mas eu já corri metade, não interessa. Se você não chegar na chegada, é interessante isso aí, né? Se você não terminar a sua carreira e chegar naquela fita final, que você estoura ela, se você não chegar lá, não valeu. Se você correu metade ou mais da metade, você tem que terminar a tua carreira. Quanto correu o ladrão da cruz? Nada, praticamente. Mas ele completou, porque no final da vida dele, ele aceitou Jesus. Então não importa quando você começa e quanto tempo você ficou com Deus. O que vai importar é quando você vai terminar e como você vai terminar com Deus. Amém? Começou com Jesus, termina com Ele, querido. Amém? Termina com Ele. Não vamos ficar com esse negócio de ficar, né? Hoje tem essa coisa de ficar, eu fiquei com fulano, eu fiquei com fulano. Na festa eu fiquei com não sei quem. Bando de gente assim, vai ficar mesmo. Se Jesus voltar, fica também. Fica ficando, vai acabar ficando. Com Jesus nós não podemos ter essa coisa, querido. Agora eu estou ficando com Face. Agora eu estou ficando com um monte de pecado que tem, que a gente exagera. Não com Face é pecado, entende? Tem gente que fica 4, 5 horas e acha que está tudo certo. Agora eu estou ficando só com isso. Agora com Jesus não tem isso. Ou você é dele ou você não é dele. E às vezes você acha que continua sendo dele e ele já largou de você faz tempo. Porque ele vai dizer, eu não aceito outro. Você vê que a briga de Deus no Velho Testamento sempre foi que o povo vivia se prostituindo com outros deuses, ao ponto de Deus pegar o profeta Oséias. Eu tenho dó de Oséias, eu não queria ser Oséias. E ele diz para Oséias, vai e casa com uma prostituta. É, prostituta mesmo, a da casa da luz vermelha. Vai lá, acha uma e casa com ela. Você sabe por que Deus mandou fazer isso? Para todo o povo questionar por que o profeta casou com uma prostituta. E pior, ele casou com essa prostituta, ele teve 2 filhos com ela, e depois, no meio do casamento, ela larga dele e vai ser amante dos seus amigos. E Deus fala para ele ainda assim, vai lá e busca ela de volta.
E o profeta foi lá e trouxe ela de volta. E o povo questionando por quê. E Oséias disse: assim são vocês. Só para falar para o povo de Israel que eles estavam fazendo a mesma coisa com Deus. Diziam que era esposa de Deus, mas estavam se prostituindo com os deuses das nações, com os Baals, Astarotes e outros deuses, sacrificando filhos ao deus Moloque. E Deus estava dizendo: vocês são prostitutas. Então nós não podemos ser isso com Jesus. Amém? Porque nós somos noivas e prometidas do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ser só dele. Amém? Só dele. Fidelidade ao Senhor. Amém? Glória a Deus, querido. O que aconteceu lá com o filho pródigo? Abre comigo Lucas 15, 14, eu quero ler só essa parte. O filho pródigo foi a mesma coisa, querido. É uma história muito conhecida que está aí em Lucas 15, versículo 14. Que vai dizer assim, ó: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele os mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha que serviço bom. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele estava com o pai, estava uma bênção. Aí ele resolveu: pai, me dá tudo que me pertence, eu quero minha herança. E herança a gente sabe que só recebe quando o pai morre. Então ele quis receber herança em vida. Ele matou o pai dele, né, praticamente. Ele disse: pai, para mim o senhor está morto, então me dá a herança. Então, muitas vezes a gente não valoriza as coisas que a gente tem. E aí ele foi para o mundão. O dinheiro um dia acaba. E o dinheiro acabou. E ele começou a passar necessidade, foi trabalhar, guardar porcos, desejando comer comida de porco. E quando ele estava ali no mais profundo do abismo da sua vida, um homem que era dono de terras, herdeiro de terras, ele diz: puxa, na casa do meu pai os trabalhadores comem tão bem, se vestem tão bem, têm um tratamento tão bem, e eu aqui comendo comida de porcos. Eu vou voltar para o meu pai e dizer que eu pequei contra ele, contra o céu e contra ele. Querido, ele só deu valor, olha, ele estava comendo comida de porcos. Você sabe do que eu vou falar agora, muitas pessoas sabem. 70%, 80%, se não for mais, as pessoas que estão morando embaixo de pontes, é a história do filho pródigo, você sabia? Tinham tudo na casa de Deus, tinham tudo com Deus, estava sendo uma bênção, e de repente, abençoado, se perdeu no meio da bênção. E de repente achou que eu quero minha herança, eu quero gastar no mundo, eu quero curtir o mundo. E agora está curtindo, sabe o que? Infelizmente, está curtindo frio, está curtindo às vezes fome, não tem mais uma família. É claro que Deus recebe de volta, mas e a dificuldade para esse povo voltar agora? Vai falar da Bíblia com eles, você toma um pau na Bíblia, né? Tem teólogos debaixo da ponte, pessoas que conhecem a Bíblia, você vai falar: eu sei, está não sei aonde, está não sei aonde. A dona pastora, quando você foi buscar pizza? Sexta, sábado? Sexta que ela foi buscar uma pizza ali na Avenida Laranjeiras. Aí veio um menino, um moço, né, de 25 anos, dizendo assim: a senhora podia comprar uma pizza para mim? Eu quero só a pizza, né? Ele queria fome, ele estava querendo matar sua fome. E a pastora sentiu no coração que ele era um desviado. E ela disse para ele: você é desviado, não é? Ele disse: sou. E ela falou: volta para os caminhos do Senhor. Eu cantava na igreja. Olha lá, o cara cantava. Eu cantava na igreja, eu servia. E agora, querido, na situação que ele está, ainda ele está destinado ao inferno. Pessoas que conheceu, pessoa que cantou. Ela diz: volta para os caminhos do Senhor, volta para o Senhor, porque o diabo está querendo tirar tudo de você, e a última coisa que ele vai tirar é a sua vida. Ele já tirou um monte de coisa, já tirou família, já tirou tudo. Então essa história do filho pródigo, querido, hoje existe de monte, não é poucas não. O camarada estava todo dia no culto.
Senhor, e Deus foi abençoando. Daqui a pouco ele começou a ficar bem. E tem gente que não sabe lidar com a bênção. Isso é sabedoria. Porque nós temos que ter um Senhor só. Se a gente tiver o Mamon, nós estamos na roça. O Mamon é aquele que é o da riqueza. A Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. Ou é Jesus, o Senhor, ou é a riqueza. Se eu quiser servir a riqueza, Jesus diz, não, eu não quero. Então fica você com a riqueza. Ou é eu, ou é eu. E não que você não vai poder ter riquezas, porque tem muitas pessoas ricas. São poucas, porque a maioria se perde quando tem. Mas tem muitas pessoas ricas, querido, que não está preso mais nem um pouco no dinheiro. São pessoas que investem, que ajudam, obra social, casas de recuperação. Pessoas que estão aí investindo na obra. Ele não tem problema nenhum com isso, mas a maioria tem. E principalmente quem nunca teve. A hora que começa a ter, se perde. Ou coisa ruim que nós somos, né? Se perde. É por isso que Deus está cada culto tratando com a gente, porque eu tenho certeza que lá na frente Ele vai dar algo para nós, porque Ele precisa de filhos que investem no reino, mas primeiro Ele está preparando o nosso coração, e eu peço que prepare mesmo, amém? Eu peço que prepare mesmo, mas tem muita gente que se perde, que fica fissurado nessa teologia da prosperidade, de ganhar, de ser, de comprar, aí recebe e enche o bolso. Pergunta para mim se depois ele começa, aí falta um culto, onde está fulano? Agora ele comprou uma chácara, hoje ele não pôde vir, ele está na chácara. Aí daqui um tempo ele compra uma casa na praia, nossa, mas o fulano não está vindo mais, não, é que ele foi passar 2 semanas lá na casa de praia dele, e aí vai, quer dizer, acabou, o filho pródigo já foi para o mundo. Até um dia que ele não quebre a cara, o Deus arranca, porque o Deus que dá também tira, viu, querido? Viu? Deus que dá também tira. Até um dia que Deus arranca tudo, aí quando ele estiver lá no fundo, ele vai falar, puxa, eu vou voltar para casa do meu pai e dizer que eu pequei contra ele. Então nós temos que valorizar o que nós temos. Temos que valorizar. Amém? Na realidade, se a gente for ver essa história, o filho que ficou em casa estava mais longe do que o outro que foi, viu? A gente pensa, o que ficou, porque eram 2 irmãos. Porque o que ficou, querido, aí reclamou com o pai. Quando o filho volta, o outro que era pródigo, que foi, gastou tudo, ele volta e deu uma festa para o filho, e o outro pergunta, mas que festa que é essa? O que está acontecendo? Aí seu pai, o filho que voltou, seu irmão, ele deu uma festa. Ele diz aí ele vai falar com o pai, o senhor está dando festa para esse teu filho, não era nem irmão dele mais. E eu estou aqui com o senhor, nem um cabrito o senhor nunca me deu. Aí o pai diz, filho, mas o que está aqui já é seu. Então aquele menino estava mais distante, querido. Isso também não pode acontecer conosco, mesmo estando na casa de Deus, e às vezes a gente está mais distante do que aquele que está desviado. Amém? A gente tem que estar perto do Senhor. Hoje nós cantamos aqui, então leva-me mais perto, a um nível mais profundo, sempre mais perto, mais perto, mais perto. Nós vamos, quanto mais perto do Senhor, menos risco de nós entrarmos nessa lista de pessoas que fugiram da presença do Senhor e que estão cada vez mais longe. É como alguém que foi levado pela correnteza das águas do mar, está indo embora e vai cada vez mais distante. E às vezes, querido, as pessoas voltam tão nas trevas de novo que ela se entope de trevas, que ela nem tem vontade mais de voltar. Por isso que é uma dificuldade de evangelizar gente grande, desviado, que está debaixo de ponte na rua. Você fala, e ele diz, eu sei. O diabo também sabe, querido. O diabo adora a Deus hoje? Não. O diabo serve a Deus hoje? Não. O diabo não se submete, mas ele sabe tudo. Não adianta saber, querido. Tem que valorizar o que nós temos. Você imagina, querido, é um mistério, né? Você tem Deus dentro de você. Você sabe o que é Deus, querido? Não dá para imaginar. Um Deus que enche o universo. Olha, vai daqui no Japão para você ver o tamanho que é de distância. Imagina se você fosse de a pé e de navio quando ia por água, para ver quanto tempo você demora para chegar lá. Você ia demorar, para ir num pedacinho assim. Agora você imagina, ele enche o universo. Você sabe o tamanho do universo, querido? Ninguém sabe. É muito grande. E Deus enche tudo. E esse mesmo Deus que enche tudo veio morar dentro de você. Um verme perdido aqui na terra, perdido no universo. E diz, eu quero esse vermezinho para mim. Eu quero. Porque a Bíblia chama Jacó de vermezinho, né? Lá na Bíblia. Jacó, vermezinho.
Ele quer você, querido. Valorize esse Deus, ter Deus dentro da gente, oh, coisa maravilhosa. Abre comigo Cantares 5:2, querido. Cantares 5:2 vai falar da mesma coisa. Da amada que não quis acordar, abrir a porta para o amado. Olha lá o que diz Cantares 5:2, lá depois do Salmo, vai indo, o que você acha aí? Cantares de Salomão. Ela diz assim: eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Esposo, abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aí a esposa diz: já despedi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Olha lá, querido, o amado hoje não está na porta aí, ó. Filho, eu quero mais comunhão contigo. Filho, vamos acordar. Filho, eu quero mais de ti. E a gente está como essa mulher. Ah, agora sim, ó, agora eu quero dar uma, né? Estou muito afim agora, não deixa mais para frente. A hora que eu ficar mais velho, os jovens falam muito isso, né? Quando você vai evangelizar. Ah, eu sou novo ainda. Cara, mas se você morrer agora novo, você vai para o inferno novo do mesmo jeito. E quantos já não morreram novos? Porque o espírito de morte está aí para ceifar, e ele ceifa mesmo. Então o dia hoje é agora. Ah, agora não. Ela diz: ah, agora eu já deitei, eu vou sujar meus pés. Quer dizer, não vale sacrifício nenhum abrir a porta para você. Mas depois caiu a ficha. Mas quando caiu a ficha, o amado já tinha ido embora. O amado estava lá na porta, querido, cheio de gota de sereno, passando frio, batendo lá, dizendo, oh, porque Jesus sofre quando ele está à porta e a pessoa não abre. Jesus sofre quando ele diz, ei. E ele sofre mais por aqueles que estão dentro da casa, ouvindo a palavra e continuam com a porta fechada. Ele diz, ei, abre aí, eu preciso de comunhão contigo, eu quero te amar, quero que você me ama. Aí muita gente vai querer abrir, às vezes já é tarde, querido. Isso aqui, sabe o que prefigura esses cantares? O que vai acontecer na tribulação. São pessoas que Deus está batendo hoje, todo mundo está falando. Querido, entra no YouTube, tem muitos que, alguns que é besteira, mas a maioria de Deus, de pessoas que estão tendo visões e sonhos da volta de Jesus. Jesus está voltando e está tão perto. Esses dias colocaram o vídeo daquela criancinha, né, dos Estados Unidos, que a mãe filmou. Ela acordou, parece, se eu não me engano, meia-noite. A mãe foi lá e ela com 2 anos começando a falar Abba, Pai. Ela não sabe falar isso, e dizendo que Jesus vem vindo do céu, Jesus vem vindo. Quem que falou isso para ela? Com 2 anos, a mãe disse que eu nunca falei de arrebatamento para ela, nem Abba, Pai, que Abba é um nome que aqui no Novo Testamento, Abba significa papai, papaizinho, né? E ela fala Abba, vindo, rei vindo. E isso que nós lemos em Cantares tipifica isso. Jesus está dizendo, estou voltando, gente, deixa eu entrar, vocês vão ficar. Ah, agora não, espera mais um pouquinho, Senhor, ó. O ano que vem, a hora que der 1 de janeiro, eu faço um propósito, Senhor, que eu vou te servir. Aí Jesus vem esse ano, fica aí para trás. Aí sabe o que acontece? Quando ela disse que saiu procurar e foi espancada, é a tribulação, querido, o juízo de Deus que vem. Vão sofrer tanto, aí não precisava. Amém? Então o dia é hoje. Se hoje os ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Senhor, eu te quero mais hoje, não é amanhã. Ah, Senhor, amanhã eu vou. Não é hoje, Senhor, que eu te quero mais, é agora. É agora que eu quero conhecer mais a Ti, é agora que eu quero tocar no Teu coração, não é amanhã, Senhor. Porque, querido, 5 minutos mais tarde pode ser tarde demais. Eu lembro sempre da história lá atrás que um pastor contou no culto assim, ó,
que um amigo tanto insistia com o outro, vão comigo no culto, vão comigo no culto. O amigo era uma pessoa, né, que não conhecia o Senhor, vão comigo. E aí naquele dia o amigo falou, eu vou porque esse cara está me perturbando, né? E é assim mesmo, que ele perturba mesmo, que tem que trazer assim. Aí foi, eu vou. Aí ele veio no culto, o pastor fez uma pregação e no fim o pastor fez um apelo, quem queria entregar a vida para Jesus. E o amigo disse, você não quer ir lá, cara, entregar? É só confessar, você vai lá, dá a sua vida. Não, eu vou pensar mais para frente, hoje não. É como se estivesse oferecendo uma mercadoria, hoje não, né? Que fosse uma coisa que nem, isso não me interessa, hoje não. E aí, querido, acabou o culto, ele foi atravessar a rua, um caminhão atropelou ele e ele morreu. E no para-choque do caminhão estava escrito Anjo da Morte. Então 5 minutos mais tarde pode ser tarde demais. Tem muitos jovens que final de ano ou carnaval, essas coisas que tem muita festa, muita coisa, eles parece mosca sendo atraída por aquelas lâmpadas que mata a mosca. Como é que chama aquele negócio? Que a mosca vem lá, ela morre eletrocutada naquela luz azul, ela fica maravilhada. Então elas estão dentro da casa de Deus, mas na hora que tem um carnaval, eu vou, mas só essa vez. Mas é só essa vez. E quantos foram e não voltaram mais? Morreram em acidente pelas estradas e não voltaram mais. E hoje estão lá valorizando uma coisa que agora não adianta mais. Então o dia é hoje e agora. Não é amanhã, Senhor, o que te quero mais é hoje, é agora, é aqui. É nesse culto de manhã. Eu quero mais o Senhor ouvindo essa palavra que o pastor está trazendo direcionado por ti. Hoje eu quero mais. Não importa amanhã, Senhor, amanhã não me importa. O que me importa é o presente contigo. A gente não vive de futuro, querido, e nem de passado. A gente vive do eu sou, do presente. É agora com Deus, é agora com Deus, é agora com Deus, é agora com Deus. Porque tem gente também que fica falando assim, ele se esfria e ele fica pensando, mas há 5 anos atrás, pensou, olha que unção que eu recebi naquele culto, o pastor profetizou, a irmã falou comigo, que coisa. Não adianta, querido, a unção do passado não está mais no presente, já acabou, já esvaziou, já evaporou todo o óleo que estava aí. É agora, amém? É aqui e agora. Hebreus 12:16. Olha o que fala aqui desse camarada chamado Esaú. Nós precisamos expulsar esse espírito de Esaú da nossa vida, querido. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabei também que posteriormente, querendo herdar a bênção, ali quis depois, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembra? Esaú era irmão gêmeo de Jacó. E aí um dia, o irmão mais velho que recebe a bênção principal, era sempre o mais abençoado, foi o primogênito, o primeiro que nasceu. E Esaú, embora sendo gêmeos, um nasceu primeiro, que foi Esaú, saiu primeiro. E aí, Jacó é um camarada que era mais caseiro, ele gostava de cozinhar, ele estava lá, fez um prato de lentilha, e Esaú veio do campo todo cansado e chegou e diz, me dá esse prato de lentilha, eu quero comer essa lentilha que você fez. Ele diz assim, Jacó era um rapaz muito inteligente, né? Direcionado pelo Espírito, era um grande investidor, né? E ele diz assim, eu dou esse prato de lentilha se você der para mim o direito da primogenitura, quer dizer, a hora que o papai for abençoar, ele vai abençoar eu. Ele diz, que me importa essa primogenitura, essa bênção? Fica para você, eu quero é o prato. Na hora ele não deu valor. Mas depois que Jacó foi abençoado, e foi muito abençoado, nós sabemos disso, aí ele chorou com lágrimas, mas não teve mais a bênção de volta. Então esse espírito de Esaú tem que sair de nós, querido. Essa coisa, o que me importa agora? Agora é a namorada. São fases da vida da gente, né? Agora é o noivado, e Deus vai ficando. Agora é o casamento, aí casa. Agora é os filhos, Deus vai sempre ficando. Agora é os netos. Daqui a pouco o camarada está com o pé na cova e ele não está achando coisa para falar, Deus, espera um pouco que eu tenho mais prato de lentilha. Querido, como o diabo tem oferecido prato de lentilha para nós, hein? Tem ou não tem? Você fala, pastor, mas o senhor não oferece, o senhor é pastor, você que pensa, é para mim que ele oferece mais. É para mim que ele vem, não é com um prato, querido, ele vem com uma mesa o tempo todo. Se a gente não souber para que nós somos chamados, a quem nós temos servido e quem Jesus é para nós, a gente roda.
E não é só saber, é saber e ter experiências. Porque se eu ficar só na letra, querido, eu morro do mesmo jeito. Eu tenho que ter a palavra, mas tenho que ter experiência, degustar, desfrutar Deus, comer de Deus, comer do pão vivo, beber da água da vida e dizer, olha, eu não só sei, mas também agora eu sinto. Ah, Senhor, que coisa boa. Aí o diabo vem com um prato de lentilha, eu falo, enfia isso aí no seu nariz, né? Come você e eu não quero mais. Eu já passei, eu já comi prato de lentilha, eu sei para onde me leva isso. Eu não sei quem aqui já passou pelo mundo, já serviu tantas coisas. Eu já fui, querido, fiz tantas besteiras. Eu ia encruzilhada com o pessoal, fazer trabalhos e tal. Eu já participei de um monte de coisa. Eu sei o que é que o diabo ofereceu lá. Eu sei o que é os prazeres do mundo. E hoje eu tenho experimentado de Jesus Cristo, do seu Espírito. Eu não troco por nenhum prato de lentilha. Porque a comida que Ele me dá é comida de vida eterna. Amém? Não vou fazer como Adão, querido. Não vou fazer como Adão. De trocar todo aquele jardim para depois ter que lavrar a terra, suar na terra. Estava tão bom lá e ele não deu valor. A hora que ele estava suando lá, carpindo e cheio de mato e espinhos, ele falou, coisa dura de plantar coisa para comer, eu tenho que sofrer. Aí ele foi lembrar, puxa, mas lá Deus, eu estava no jardim, eu não precisava fazer nada, tudo vinha na mão beijada e eu não dei valor. Vamos dar valor agora. Mete o pé nesse prato de lentilha. Eu não sei que talvez nessa manhã alguma coisa seja um prato de lentilha para você. Mete o pé, querido. Isso aí não vai te levar para nada, não. Amém? Pode ser tanta coisa, querido, que a gente está saboreando. E Deus está falando, filho, eu tenho algo melhor para você. Você diz, não, mas agora que me importa se algo que o Senhor tem? O que importa é isso aqui agora. Como é que é aquela passagem? Não vou lembrar agora. Que ela termina aqui. Então busquemos as coisas lá do alto. Como é que começa esse versículo? Me deu um branco agora aqui. Se nós ressuscitamos e estamos assentados com o Senhor lá no alto, nas alturas, nas regiões celestes, então buscamos as coisas lá do alto. Porque é lá que tem a nossa comida. Então tira o pé da terra e bota seu pé lá no céu. Viva na terra, faça o que você tem que fazer, querido. Mas sempre com o coração lá. Amém? Então vamos valorizar, querido. Quero encerrar dizendo, nós temos que valorizar. Quem aqui tem família? Todos nós temos. Valorize sua família. Valorize seu pai. Muitos filhos, hoje tem essa coisa de muita rebeldia, querido. Muitos filhos tratam os pais como cachorro. Nem como cachorro, porque hoje cachorro tem uma vida boa. Tem ou não tem? Se for tratar como cachorro, até que seria bem tratado. Mas muitos pais são tratados hoje com tanto desprezo e humilhação. Os filhos xingam, os filhos são rebeldes. Aí lá na frente, bem lá na frente, quando ele estiver mais velho, o pai já morreu, e ele vai ser pai, ele vai falar, puxa, o que eu fiz para o meu pai? O pai morreu com tristeza no coração. Então tem que dar valor pela família hoje. Nós estamos todos aprendendo, nós temos que dar valor pela família hoje. O pai pelos filhos, o cônjuge. Você viu que um lugar onde todo mundo se transforma em pessoa boa, onde que é? No velório. Tá ali um cara que não vale 2 centavos, né? Sendo velado. Só matou, só roubou. Ai, como ele era bom. Ai, que bom, não tem bom não, querido. E o enterro, esses dias atrás eu ouvi, achei engraçado, né? Por que enche de tantas rosas o defunto? Aquilo ali é fruto de remorso. Porque a vida inteira não deu rosa. Quando morre, falou, agora eu vou dar tudo de uma vez. Não, tem que dar na vida. Depois que morreu, não adianta você dar a rosa. O defunto nem sabe que tem rosa ali. Ele já foi para outro lugar. Ele está em outra dimensão, em outro lugar, onde ele não pode sair, voltar e nem ver. Ou ele está no céu, ou ele está no inferno. Então você pode ver, esse monte de flor é remorso. Então vamos valorizar a nossa família agora. Valoriza sua esposa agora, valoriza seu esposo agora. Porque se amanhã faltar, você fala, ai, por quê? Não, então valoriza agora para você não ficar com remorso amanhã. Amém? Você está com tua esposa do teu lado, diz, você tem muito valor para mim. Diz para ela, diz para ele. Você é meu tchuki-tchuki. Amém, querido? Valorize aquilo que você tem na tua mesa para comer. Tem muito lugar, não é por causa disso, mas tem muito lugar, tem pessoas dando valor por coisa bem pior que a sua e às vezes faltando. E você não dá valor ao que você tem. Valorize a sua comunidade, valorize a sua igreja, valorize seus irmãos aqui, ó.
São todas pessoas que têm valor. A gente não pode no culto fazer desprezo. Aqui nunca acontece isso, querido. Que você vai cumprimentar um, vai cumprimentar o outro, ou até vira. Não, valorize o seu irmão. E aquele irmão que você achar que mais, às vezes, porque cada um é cada um, mas tem gente que está mais um nível mais baixo, tem gente que pode ser até um pouco mais antipático, é esse que você tem que amar mais. Jesus diz assim: se você amar aqueles que te amam, que valor que tem o teu amor? Então aquele que você acha que esse eu não queria nem dar mão, é esse que você tem que abraçar, mas dizer: como eu te amo. Não é? Vamos valorizar, querido. Valorize o seu amigo, valorize a cruz, valorize o sangue de Cristo. Vamos valorizar o que nós temos. Amém? Vamos valorizar o que nós temos. Querido, uma vez tinha um vídeo de uma tribo que um avião levou uma caixa de Bíblia. Tem no YouTube. Vocês vê a festa que ele fez por causa disso aqui? Você vê a festa que eles fizeram. E cantaram e pularam, parecia, e era na realidade isso, né? Mas parecia um governo, uma autoridade estava chegando, e era mesmo a palavra. Na China tem um vídeo muito comovente, que chegou Bíblias lá escondidas, lá não pode ter, não sei se era China ou Coreia, não lembro. É aqueles do zóio puxado, não sei se foi Taiwan. Aí quando abre a Bíblia, querido, você vê eles chorarem com a Bíblia na mão. Eles choravam de cair lágrimas, e beijavam, e beijavam, e beijavam, porque eles nunca tiveram uma Bíblia. E nós temos o tempo todo, e a gente não dá valor às vezes para a Bíblia. Até o dia que, se acontecer, não está difícil, porque o mundo hoje vai cada vez fechando para o Evangelho. Quando proibirem Bíblia aqui no Brasil, você fala: por que eu não dei valor quando eu tinha? Valorize a palavra. Hoje você tem ela na mão de graça aí, querido. A boca de Deus com você. Amém? Valorize a palavra. Tanta gente valorizando coisas que nós não damos valor aqui no Brasil. Nós temos de tudo. O Brasil é um país, embora... é só a praga da corrupção que nós precisamos acabar no Brasil. O resto, o Brasil é uma bênção. Um povo de coração bom. Um país abençoado, com rios que estão acabando, mas é um país ainda abençoado. Nós temos tudo aqui, querido. Vamos valorizar. Vamos valorizar o que nós já temos. Amém? E acima de tudo, valorize o seu Salvador. E para encerrar, os judeus, até hoje eles não aceitam Jesus como Messias. Eles dizem assim: não, o Messias ainda virá. E foram eles que disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. E eles estão esperando o Messias. E esse Messias vai vir para ele, que é o anticristo. Que eles vão achar que esse era o Messias esperado. Mas um dia eles vão dar valor àquilo que eles fizeram. E em Zacarias fala sobre isso, 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olha lá. Olharão para aquele a quem transpassaram. Está falando da geração futura dos judeus, porque os que já morreram não vão pedir a volta dele. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Vão dar valor. Quando o anticristo, que eles pensarem que é o Messias e não foi, e aí o anticristo vai querer destruir Jerusalém, e quando ele vier com seu exército para fazer isso, eles vão clamar ao Messias. Aí Jesus vem nas nuvens, vem até, e eles vão ver a mão a quem eles transpassarem, e vão prantear por ele. Ô Jesus, o que nós fizemos? Não precisava ser nós, a nossa geração, ter feito isso. Nós que fomos chamados teu povo. Amém? Querido, tudo que tiver relacionado com a tua vida e a tua volta, valorize. As pequenas coisas, valorize. Amém? Para a gente evitar remorsos lá na frente. Vamos valorizar já. Eu tenho que consertar muita coisa na minha vida, eu sei que você também tem. É por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Se você não precisasse, já soubesse tudo e fosse santo, você não precisava estar aqui, nem eu, amém? Nós estamos aqui porque Deus está querendo tratar, nós estamos em fase de tratamento com Deus. Vamos nos colocar em pé, querido, comigo.